Olá, gente! Bem-vindos à nossa sessão de materialização de sonhos, né? Bem, aqui chegaram algumas perguntinhas aqui, e como eu tenho meia horinha com vocês, eu vou tentar responder o máximo que eu puder de uma forma realmente muito rápida. Porém, lembrando, né? Lembrando que a todo momento você vai estar andando, avançando no Holocene. Só estamos no primeiro episódio, tá bom? Aqui tem uma pergunta, ó. Eu consigo mudar a consciência do meu filho a partir da mudança da minha? Sim e não. Sim, porque a nossa mudança da minha frequência, automaticamente vai mudar tudo ao meu redor. Meu filho, meu marido, meu trabalho, né, meu pai, minha mãe. E esse é um processo de autoconhecimento, né? Então, continuar crescendo cada vez mais, continuar limpando tudo aquilo que te impede, né? Tudo aquilo que está bloqueado, travado, aquilo que te impede de ser uma mãe melhor, ter uma família num relacionamento mais harmônico, né? Que é o processo de reprogramação mental completa, né? Que é já, por exemplo, o método de holococriação, que é o método avançado. Aqui em Holocene, vocês vão despertar para tudo isso que está acontecendo e como funciona a realidade, né? Ou seja, onde está a tua vida, como que isso aqui está acontecendo, como que você co-criou tudo isso. E mesmo te dando todo esse processo de despertar, hoje, por exemplo, é uma sessão de reprogramação mental. Só que eu não vou profundamente na tua crença, porque isso depende de técnica e de método. Então, isso é o próximo nível. Para fazer o próximo nível, você tem que ser um Holocene, né? Você tem que ter passado por aqui. Então, teu próximo nível dessa jornada é o treinamento fechado, que é o holococriação. Então, sim e não, por quê? Porque talvez a profundidade que estão esses bloqueios em relação aqui ao filho, mas em qualquer situação ao meu redor, pode ser que seja num nível mais profundo. Então, para isso, essa mudança aconteceria com a reprogramação mental, que é o que você vai aprender em holococriação, que é o treinamento fechado. Se a pergunta está relacionada somente com o Holocene, o primeiro episódio, eu mudo meu filho? Talvez não, eu não sei. Mas você pode mudar o teu filho com a consciência de cura feita em você? Sim. Foi isso que eu fiz com o meu filho, né? Dentro de um processo que vocês vão me ouvir contando e me ver e ouvir contando ao longo dos episódios, mas foi um processo de cura. Não foi assistir uma live que, opa, né? Eu tinha um sentimento de culpa muito grande, eu tinha um sentimento, né, lá da minha rejeição, abandono, principalmente culpa, e eu precisei limpar tudo isso para que, de fato, né, automaticamente eu curasse em mim e liberasse ele dessa carga emocional que ele carregava totalmente ligada às minhas próprias dores. Então, a resposta sim e não, dependendo, então, logicamente, do processo em que você se encontra, tá? Elaine, eu tenho pouca dificuldade de visualizar. Isso atrapalha a técnica? Vou responder de duas formas sempre, tá? Primeiro, tá? Este é o tema do Holocene 3 e 4. Nós vamos abordar esse tema no 3 e no 4, principalmente no 4, que é onde você aprende o passo a passo da cocriação. Agora, segundo, eu vou te dar um exemplo de como é a minha visualização, tá? Elaine, fecha os olhos, visualiza o carro dos teus sonhos. Coloca a cor, coloca a sensação, aumenta de tamanho. Ok, abri os olhos. O que eu enxerguei? Um tubo preto. Isso é dificuldade de visualização? Vocês enxergaram o carro? Nitidamente, eu não enxergo. Eu enxergo um tubo preto. Eu continuo enxergando um tubo preto. Tudo preto. Tudo preto. Você enxerga igual a mim? Então, se você enxerga, olha só, se você consegue enxergar melhor do que um tubo preto, você é muito melhor do que eu. Se você está vendo um tubo preto, como eu vejo, então você pode criar qualquer coisa. Entenderam? A resposta correta que vocês vão aprender lá no ciclo 3 significa o seguinte: visualizar é uma metáfora. O que nós fazemos é autossugestionar.
E esta é a capacidade de todo ser humano na face da Terra. Uau, bingo! Então, todo mundo visualiza, todo mundo tem poder de materialização. Se eu tenho enxergando um tubo preto, imagina as pessoas que conseguem melhorar um pouquinho mais isso. E o que eu ensino? Eu ensino a melhorar o poder da tua visualização. Tanto que eu tenho um curso somente para isso, que chama Neurobótica, né? Para você aperfeiçoar o teu poder de visualização, que na verdade é de autossugestão. Então, não importa o grau que você está na tua visualização, nós podemos melhorar isso? Sem dúvida. Pode ficar melhor? Sem dúvida, né? As técnicas são realmente para isso, tá? E aí, de novo, o método avançado, holococriação, traz isso também de uma forma avançada, porque todas as sessões técnica RES estão aprimorando as instâncias da mente, nossos estados de consciência, as faculdades mentais. Mas, como eu falei no episódio 4, eu falo bastante sobre isso, tá bom? Eu sinto gratidão, mas será que eu sou mesmo? Não, na verdade, dentro do. Ai, de novo, tem que falar de holococriação, porque não tem como não falar, né, gente? Dentro do curso holococriação, por exemplo, nós temos um treinamento de medição de frequência vibracional e que eu consigo também medir, por exemplo, essas coisas com a forma com que eu ensino lá. Mas aqui dentro do Holocine, que é o nosso módulo básico, porém completo, na categoria iniciantes da cocriação da realidade, e o holococriação no teu próximo nível, né? Então, aqui dentro do Holocine, você vai aprender que, inclusive, gratidão está muito relacionado ao código da liberdade e às prisões emocionais. Então, nós vamos aprofundar esse tema. Mas, por exemplo, como que eu sei que eu sou grato? Você consegue ser grato por todas as coisas que te acontecem? Ou em algum nível dentro de você, você se sente vítima, você culpa as pessoas, você julga o outro, ou questiona Deus pelas coisas que estão acontecendo? Ah, eu faço isso, então você não é grato. Mas não se preocupe, porque você vai conseguir aferir e ter certeza disso no episódio de amanhã, ok? Então, você vai entender que ser grato é uma consciência, é um comportamento onde de fato você passa a aceitar a vida de uma forma com muita gratidão, sem questionar ou se colocar em posição de vitimização sobre qualquer coisa. E para você chegar nesse estágio de gratidão, é o despertar da tua consciência. Vou te dar um exemplo. Se você é verdadeiramente grato, você precisa ser próspero. Você precisa estar em abundância, porque é um cálculo matemático. Se de alguma forma você está na escassez, passando por situações de angústia, de sofrimento, de injustiça, fica lá magoado, ferido, não, você não é grato, meu amor. Você é um ingrato. Isso é óbvio, tá? Não briga comigo agora. Assiste o episódio de amanhã. Vai até o final do Almocinho, você vai dizer, meu Deus do céu. Eu era um positivo tóxico. Primeiro, tá? Se você é positivo e grato, você é abundante. E ponto final. Ponto final. Não tem plano B. Não tem como ficar contando historinha. Ok? Oi, mas eu ajudo as pessoas. Você ajuda o próximo. Porque realmente você quer servir ou ajudar, ou você quer diminuir a culpa que você carrega dentro de você, que achando que ajudar os outros, isso mais faz com que você se sinta bem perante os teus pecados, modo de falar, ou um sentimento realmente de servir e ajudar? Vai me contar aí. Sabia que 99% das pessoas que ajudam o próximo, que querem servir ao próximo e muitas vezes tirando do seu bolso para servir o outro, não é com sentimento de bom samaritano merda nenhuma? É com o sentimento de tentar redimir as tuas dores e culpas, achando que ajudar o outro, Deus vai te perdoar pelas tuas dores e encontrar um caminho mais fácil da vida? Ok, não briga comigo. Talvez você seja apenas 1% das pessoas que realmente, genuinamente estão servindo porque tem um sentimento de servir e ajudar. Mas o sentimento de ajudar e de servir, sabia? Que ele é totalmente genuíno se por algum instante no teu coraçãozinho você ajudou alguém.
E aí você falou, mas a pessoa nem me agradeceu. Por que que ela tem que te agradecer, vivente? Por que que ela tem que te agradecer? Por que que você quer com que alguém te agradeça pelo bom comportamento que você teve? Se você quis servir e ajudar, é um sentimento benevolente. Ou seja, não interessa se o outro foi grato. A partir do momento que você fez porque você quis. Eu doei aqui umas roupas sobrando dentro de casa e a pessoa sequer agradeceu. E por que ela tinha que agradecer? Se você doou porque você deu, porque você quis. A não ser que você queria um mérito por isso. Você queria, era o mérito. Então, isso não é ajudar o próximo. Isso é interesse. Isso é interesse. Qual era o teu interesse por trás de ter servido e ajudado, meu amor? Olha como as máscaras vão caindo. Olha como as máscaras vão caindo. Cara, é verdade, ela me desmontou agora. Então, quando você abre a boca para dizer, olha, nossas pessoas não valorizam, e por que que você se importariam? Se importaria, se valorizou ou não? Gente, quando eu ajudo alguém, dane-se se a pessoa me disse obrigada. A partir do momento que eu ajudei porque eu quis. Se eu estou esperando um obrigada de volta, eu tenho interesse na minha ajuda. E não é o servir, não é verdadeiramente a benevolência de fazer algo, porque quando você faz, você não quer nada em troca. Se você quer algo em troca, isso não é servir. Isso não é ajudar. Isso é interesse. E interesse tem frequência de ego. Puta que pariu. Ok? Então as máscaras vão caindo. E simplesmente eu vou desvendando, eu vou tirando as vendas dos meus olhos. Eu falaria isso para o público gratuito lá fora? Não, porque eles não estão na consciência que vocês estão para ouvir esse nível de informação. Como é que eu sei? Se você teve o movimento de investir em você sendo um VIP, você está na consciência das pessoas que estão assistindo gratuito? É claro que não. Então, eu entendo que o teu nível é mais elevado, que você tem consciência de compreender, eu vou ser redundante com a palavra, o nível de informação que eu estou passando, ok? Então, já se sinta aí, poxa, que orgulho, né? A Irene acabou de passar uma informação que eu consegui realmente compreender o nível da informação dada. Se eu falar isso aqui que eu falei para vocês lá fora, eu vou ser crucificada na cruz, porque eles não têm nível de consciência para compreender a informação passada. Preciso aprender a criar mais sentimentos. Como faz isso? Indo até o final do Ossini. Você vai ver que na sessão de materialização, automaticamente as minhas técnicas e ferramentas, a minha expertise, meu conhecimento te leva a aumentar os seus sentimentos. Aumentar sentimento é prática. E as práticas fazem com que cada vez, com que cada sessão, você vai aumentando o sentimento. Quanto tempo para colapsar a função de onda? E naquele momento que desejamos o que pensamos, ou a semente ela é abortada em algum momento? Pergunta muito boa. Essa pergunta eu não tenho como responder agora, porque para responder essa pergunta, eu com certeza queria mais um episódio. Eu queria um episódio completo só para responder essa pergunta. Alguém me dá 2 horas para eu responder, dar um curso aqui? De qualquer forma, essa resposta ela vai ser respondida ao longo de todos os episódios, tá? Você vai compreender realmente o que tanto que o 4º episódio, gente, é como o passo a passo da cocriação na realidade, né? Então, eu vou respondendo para vocês nos 4 episódios. Porém, assim, ó. Quanto tempo para colapsar a função de onda? A função de onda pode ser colapsada hoje à noite, na sessão de materialização ou na próxima vida. Que resposta, puta que pariu. Que resposta. Que incrível. Pode ser que você não colapse a função de onda nunca. Isso pode acontecer? É lógico. Você acha que todas as pessoas lá fora vão colapsar os seus sonhos? Não, meu amor. Não, não. Óbvio que não. Aí eu conto uma historinha bem engraçada, preparado para rir. O mundo não tem rua, avenida para 8 bilhões de carros. É muito engraçado, muito irônico. O que significa se você não entendeu? Imagina se cada um que pensou que era um carro, pum, o carro está materializado. Não
temos avenidas disponíveis no mundo para 8 bilhões de carros, ou talvez 16 bilhões se cada um conseguir colapsar 2 carros. Isso é brincadeira, porque quando você domina a cocriação é tão gostoso, a gente fala esse nível de conhecimento. Então, não tem avenidas, ruas, estradas para 8 bilhões de carros no mundo, então não vai. Ai, eu amo meu conhecimento, gente, eu me divirto. Pensa o que é estar em aula com criação, né? Então, você pode colapsar em nanosegundo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Você sabia que eu tenho 5 carros? Não, eu tenho 4. Eu tenho 4. Eu já colapsei uma Porsche Panamera, que é hoje o meu carro preferido, que eu uso, que eu ando mais. Eu tenho uma Land Rover, que é só para chácara. Eu tenho a Maserati, motor Ferrari. E eu acabei de comprar, que eu estou lendo porque é algo que a gente vai filmar semana que vem, que a gente vai filmar o recebimento dela, que é uma Mercedes. Mas aí é segredo, porque ela é uma edição assim limitada que não está nas ruas, coisa mais linda do mundo. E eu também sorteei ano passado uma BMW. Então eu contei aqui a minha BMW, né? A minha BMW eu já contei aqui na minha matemática. Bem, esses são os meus carros. Então eu já colapsei aí muitos carros, né? Hoje eu tenho eles. Hoje esses carros são meus. Não é os que eu comprei e foram. Eu tenho 4 garagens aí, 5 garagens para os meus carros. Bem, o que eu quero brincar com vocês? Viram que eu colapsei esses carros. Eu colapsei em algumas horas, em algumas semanas, talvez o primeiro com muito mais dificuldade, foi muito difícil criar minha primeira BMW, que era meu tão sonhado sonho. O que eu quero dizer é, você pode colapsar hoje à noite na técnica que a gente vai fazer juntos, né, de reprogramação vibracional, ou na próxima vida, metaforicamente brincando, falando. O que está relacionado ao colapso da função de onda é a resposta que você quer ouvir. Eu diria o seguinte, tá? Para colapsar a função de onda, eu sou expert. Para colapsar a função de onda, você precisa limpar a mente. Você consegue colapsar um carro, coisas legais, com uma mente vibrando no passado, na rejeição, no abandono, na culpa, no ódio, no ressentimento, no julgamento, na reclamação, na vitimização, na escassez? Zero, não consegue. Na verdade, não consegue é metáfora, porque você consegue. Você colapsa 24 horas por dia. Tudo que está acontecendo na tua vida, tudo é colapso de função de onda. Entendeu? Pegou? Ativação aqui? Pegou? Eu entendi que essa pergunta quis dizer, Elaine, quanto tempo para eu colapsar o meu relacionamento dos sonhos? Então, lógico que eu entendi que ela estava perguntando sobre o sonho dela. Porém, todos os trastes que estão chegando na tua vida, meu amor, é colapso de função de onda. Puta que pariu. Em que momento que você colapsou o traste? Quando você falou dos seus relacionamentos, lembra qual é a prisão? Quando você falou com a amiga, com o periquito, com o cachorro, com o papagaio, com a mãe, com o pai. Quando você escreveu um WhatsApp. Quando você chorou, remoendo todos os seus fracassos amorosos da vida de dormir. E todos esses momentos que você está sentindo, pensando, chorando, se vitimizando, você está colapsando a função de onda. Uau! Puta que pariu. Então, qual é a obrigação ética, moral, civil, mental, emocional desta encarnação de qualquer ser humano vivo? Mudar a frequência. Pegou? Entendeu? Ou você quer que eu continue? Enquanto você não mudar a tua frequência, você continua colapsando coisas ruins. Você sabia que um assalto é colapso de função de onda? Quando que você colapsou um assalto? Quando você temeu com que isso acontecesse. Para a mente não existe assalto. Para o universo não existe... O que é assalto para o universo? Universo, assalto! Ele não fala português, como é que ele vai entender? Ele responde à frequência que eu estou vibrando. Isso é aula de holocine, tá? Ok? Por isso tem que continuar assistindo. Então, ele vai me dar o que eu estou vibrando. Vamos encerrar esse assunto da seguinte maneira.
Imagine que você comprou um carro novo. Esse carro não tem seguro. Se esse carro não tem seguro e você investiu o zóio da cara, tudo que você guardou uma vida toda, o que você está sentindo se você tiver que ir ao shopping, estacionar o carro e passar por uma avenida super movimentada? Que você pode bater o carro e que o carro pode ser roubado. Concorda comigo? E você já está vibrando esse medo antes de sair de casa, daquilo que pode acontecer. Você foi ao shopping, no shopping tem 1000 carros estacionados. O teu foi roubado. Os outros 999 continuam estacionados. Por que que de 1000 carros o teu foi escolhido? Porque o teu tem uma frequência ao redor chamada roubo. Como que existe uma frequência em código de barras, isso é terceiro episódio, inclusive eu dou esse exemplo, como que existe? Aí vamos imaginar o seguinte, tá? Eu vou criar um cinema, vou criar uma história para te contar. O assaltante acordou de manhã e pensou, a única forma que eu tenho de resolver a minha vida hoje, pagar essa conta, comprar fralda para o meu filho, é roubando um carro. Eu estou contando uma história para tentar ilustrar o motivo pelo qual o bandido saiu de casa para assaltar. Ele saiu de casa com um objetivo. Ele tinha um propósito. Pagar uma conta de gasto atrasado, mercado, ou não sei, não interessa, ele é bandido. Ou apenas o prazer de roubar, ele tem uma meta no final do mês. Tu tem uma meta de vendas, né? De faturamento. Ele tem uma meta de roubo. É o trabalho dele. Por isso que ele chama bandido. Ok. O bandido saiu de casa com o propósito de roubar. Ele tem uma frequência. X Hertz. De novo, terceiro e quarto episódio para você entender o nível de profundidade do que eu estou te ensinando. Ele sai de casa vibrando, lembra da aula de ontem? Ele tem um campo eletromagnético que está vibrando no roubo. E ele chega no shopping. E ele precisa se alinhar com o objetivo dele. Semelhante atrai semelhante. As duas frequências precisam se encontrar. Ele está vibrando na frequência do roubo e o teu carro no medo de ser roubado. Puta que pariu. No estacionamento com 1000 carros, só existe o teu. Aos olhos deste bandido. Porque a frequência dele sintonizou exatamente com aquele carro que tem a frequência do medo. E mais do que isso, esse motorista tem um discurso totalmente alinhado com aquilo que vai acontecer. Se ele chegar lá na vaga dele e perceber que o carro foi roubado, ele vai olhar para a mulher e ele vai dizer, tá vendo? Eu sabia. Eu te falei. Eu falei que isso ia acontecer. Eu falei que isso ia acontecer. Eu disse que isso ia acontecer. Eu falei que isso ia acontecer. Perceberam o que eu estou dizendo? Eu diria para ele, você cocriou. Você não sabia nada. Você acha que você é um vidente burro? Você cocriou o carro ser roubado. Burro. Tô brincando, tá, gente? É só para ilustrar um teatrinho para vocês entenderem. Fez sentido? Isso é terceiro episódio. Tá bem? Então, significa que, para você co-criar conscientemente, colapsar a função de onda, você precisa limpar a tua mente. Desprogramar aquilo que te impede. É por isso que você tem que ir até o final do Holocene, porque você tem que descobrir quais são todos os bloqueios, todas as travas. São as prisões mentais que impedem o colapso da função de onda. Então, você pode conseguir colapsar em nanosegundo, como você pode ir para a próxima vida sem ter mudado a tua realidade. Porque mudar a realidade depende do quanto você está disposto a reprogramar a tua mente e mudar a tua frequência vibracional. É isso. Então, quanto mais eu limpo, quanto mais eu me reprogramo, quanto mais eu limpo, mais eu aumento frequência. Quanto mais eu levo frequência, mais colapso de função de onda consciente. Quanto menos frequência, quanto mais denso eu estiver, porque eu estou completamente cheio, né, de lixo emocional, mas eu colapso, frequência baixa, caos e desordem. Essa é a regra, ok? Lembrando que vocês estão apenas no primeiro episódio. E tudo vai sendo revelado ao longo das 5 aulas. Você precisa das 5 para montar o quebra-cabeça, né? Tem que chegar até o Código da Liberdade.
que é a revelação do código realmente da libertação, que eu revelo no 5º episódio. E até lá você vai descobrindo todas as prisões e os bloqueios que você carrega que determinaram exatamente como hoje está a tua vida e tudo que está acontecendo nela. Tudo que está a tua vida hoje é uma programação dessas prisões emocionais, que ontem você já teve acesso a uma. Imagina você descobrir todas elas, né? O quanto você vai crescer, o quanto você pode... Olha só, gente, você vai crescer em 10 dias, praticamente, o que você não cresceu em toda a tua história de vida, desde o teu nascimento até hoje. Você pode ter certeza. Como deletar as prisões emocionais? O treinamento de reprogramação vibracional completo é o holococriação. Aqui você está identificando quais são as suas travas, quais são os teus bloqueios, e aqui durante o Holocine eu trabalho com a sessão de materialização, onde você experiencia a técnica Hertz. Para muitas pessoas, já conseguem realmente muitos processos de limpeza, conforme o tempo, os anos, em que profundidade estão esses padrões realmente, né, de bloqueios, você precisa e só vai conseguir com um treinamento avançado. Então, o holococriação, que eu abro vagas dia 11, é um método completo de reprogramação vibracional com a técnica Hertz para todos os teus pilares e para todos os bloqueios. Não importa qual o bloqueio, qual é a prisão, o que a técnica Hertz faz ao longo do método é reprogramar definitivamente a tua vida e decodificar, ativar uma nova assinatura vibracional a partir daqui para o resto da tua vida. Aí o teu trabalho a partir de holococriação é manter essa frequência, é continuar cada vez mais evoluindo, mas o processo de desprogramação é feito em holococriação. No treinamento básico, que é o Holocine, nós não temos a técnica Hertz, eu não ensino a técnica Hertz, lógico, eu só ensino no método avançado, que é o holococriação, que vocês vão continuar comigo no dia 11, você vai co-criar, entrar para o treinamento fechado desde agora, né? Seguir e fazer o treinamento fechado, mas aqui em Holocine, nós vamos passar por 5 sessões de autoterapia, que tem por objetivo fazer o alinhamento vibracional. Então, de novo, o alinhamento vibracional vai mudar toda a tua vida? Para muitas pessoas, não. Se você está lá cheio de crenças que você tem que desprogramar, que você tem que realmente, né, ir profundamente nesses traumas, nessa autoconsciência, nesses desbloqueios, você precisa de um método de reprogramação mental. Como permanecer? Foi aquilo que eu falei, né? Se eu fizer a única técnica Hertz que está aqui, eu consigo já cocriar? Conseguir cocriar conforme você vai conseguir cocriar de acordo com a frequência vibracional que você está vibrando. Essa é a resposta. Se você vibra culpa, você cocria mais sentimentos de culpa. Uma única técnica Hertz reprograma a tua mente? Óbvio que não. Óbvio que não. Existe um processo neurocientífico de criação de novas redes neurais. Isso é feito dentro de um método cientificamente comprovado. Imagina uma pessoa fazer uma única técnica e ser reprogramado. Oi? Não. Mas você consegue cocriar fazendo uma técnica? Isso sim. Mas se você está vibrando no medo, na injustiça, você é uma pessoa que passa o dia inteiro julgando os outros, é vítima, magoado, ferido, julgador, ataca, ingrato, culpa as pessoas, tem lá, você vai conseguir cocriar um carro novo? Lógico que não. Deus não permite, a espiritualidade não permite, porque a vida é um processo de autoconhecimento, de evolução. Como alguém pode ter algo sem ter evoluído? É por isso que ninguém fica rico sem ser rico. Puta que pariu. Eu vou até te ajudar um pouco mais a entender isso. Ninguém fica rico sem ser rico. Vou de novo, porque dá um nó na cabeça. Ninguém na face da terra, ninguém, fica rico sem ser rico. Eu vou de novo. Ninguém na face da terra fica rico sem ser rico, abundante, primeiro dentro dele. Isso significa ser
rico para ter riqueza. O cálculo é esse. Tem pessoas que querem ter riqueza para se sentir rico. Não existe, ninguém vai conseguir. Algumas pessoas conseguiram vibrar numa frequência e conseguiram. Um prêmio da Mega Sena. E aí você ganhou 1 milhão. Mas você é um pobre, miserável, coitado. Com atitudes de escassez, com atitude de pobreza, com atitude de miséria, comportamento miserável, comportamento de pobre, consciência de vítima. Quanto tempo você tem 1 milhão? 6 meses? Para você perder tudo e ficar pior do que antes? Gente, isso é ciência, tá? Qual é a possibilidade de eu estar errada? Nenhuma, desculpa. Nenhuma. Porque você vai administrar 1 milhão com uma frequência miserável. Porque você não é próspero. O dinheiro é energia. Esse dinheiro nunca vai ter energia de abundância, nunca vai se multiplicar. Nunca. Isso é cálculo matemático. Isso é ciência. Se eu tenho um dinheiro, seja um salário de 5.000 reais por mês, de 1.000 reais por mês, de 3.000 reais por mês, e eu tenho frequência de miséria e de falta, esse dinheiro, independente de quanto for, ele não tem energia para duplicar, para abundar, fato. E é por isso que não sobra nada. É por isso que, independente de quanto ganha, falta no final do mês. Então, é ser para ter. Então, de novo, ninguém vai ter dinheiro para ser rico. A conta é, eu preciso ser abundante para ter riqueza. Elaine, eu morava dentro do meu escritório, passando fome. E eu entendi que não havia nenhuma possibilidade na face da terra de eu ficar rica.